temos como convidado de hoje o estudante de Publicidade e Propaganda, Janderson Jacques. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Em um país cheio de pluralidades como o Brasil, onde negros e pardos são 54% da população, ainda observamos uma grande resistência à imagem do negro na publicidade, seja em comerciais de TV, outdoors, capas de revista, entre outros. Então, Janderson, eu gostaria de saber de ti assim, a gente sabe que o mercado de publicidade, ele é um mercado bem difícil para pessoas negras. E eu gostaria de saber de ti o porquê da tua escolha, por que publicidade e propaganda? Eu acho que qualquer mercado, qualquer lugar, sempre vai ser duas vezes mais difícil para as pessoas negras. E a gente sabe disso e vive isso normalmente, diariamente, assim. E quando eu pensei em fazer graduação, eu não tinha esse papo em casa porque meus pais nunca ouviram falar, na casa deles também. E quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu devia ter uns 14 anos, por aí, eu comecei a entender de graduação e de faculdade na escola. E comecei a sonhar, assim, sabe? E eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de televisão, de ficar me perguntando como é que eles fazem essas coisas. E foi bacana pra mim porque, nossa, eu quero saber fazer isso um dia, sabe? Foi, eu acho que, o pontapé inicial pra mim, assim. E hoje eu consigo enxergar que, cara, a minha missão como estudante publicitário, como publicitário daqui a uns anos, é com certeza fazer com que a minha propaganda, meus ideais sejam passados através daquilo dali, para que outras crianças, outras pessoas se enxerguem nas coisas que eu fizer. Qual é a forma que tu acha que a publicidade pode utilizar para mudar o ver o negro na sociedade brasileira? Gabi, a publicidade é vitrine, sabe? Todo mundo consome e a gente não tem escolha de consumir ou não, sabe? E o modo como a publicidade representa a gente vai ser o reflexo das pessoas nos julgando, nos conhecendo na sociedade, sabe? Então, a partir do momento que a gente estiver inserido de um jeito bacana, contando uma história de verdade ou contando o que a gente é de verdade, a gente vai ser visto pelo que a gente é, sabe? E quanto aos estereótipos, né, que a gente se vê hoje já representado na publicidade, propaganda, a gente se vê. A gente não pode dizer que não, mas a gente sempre vê o negro como coadjuvante, a gente vê o negro como um jogador de futebol, né, nas propagandas ainda. Quanto a esses estereótipos, como é que dá pra mudar isso, É meio triste, assim, porque, beleza, tem negro lá, vamos botar na propaganda, precisa ter um negro porque tem que ter a cota, digamos assim. E é complicado porque a gente sempre vê, sei lá, ou é a faxineira, ou é a amiga do ator principal, ou vai ter uma fala. E, cara, parece que sempre é assim, e, tipo, são poucos os cases onde a gente realmente ilustra e é a peça principal, sabe? Acredito que a gente seja presente, a gente tá, mas não é do jeito que a gente realmente é. Qual é o peso de responsabilidade que tu crê que a publicidade e propaganda carrega na atualidade do racismo no Brasil? Eu acho que o racismo existir no Brasil tão forte hoje em dia, com certeza é culpa da publicidade. Uma certa culpa a gente tem muito forte, assim, sabe? Sei lá, se a gente pega anúncios dos anos 70, 80, por aí, tem muita coisa racista que, se a gente vê, nossa, dá vontade de chorar, sabe? Que era o papo da cerveja que a gente estava tendo antes. A cerveja, acredito que hoje em dia ela consegue se desconstruir um pouquinho, ainda que lentamente ela consegue se desconstruir e ter um posicionamento um pouquinho melhor, menos racista, menos machista, que era muito sexista e tudo mais. E a cerveja, inclusive, sexualizou muito a mulher negra, a imagem da mulher negra, assim como ela é até hoje, sabe? E a gente vê menos isso hoje em dia, mas do que adianta não sexualizar ou não ter racismo se não colocar a gente lá, sabe? Então, acho que o problema tá aí, nesse problema de como que a gente é colocado lá hoje em dia. Beleza, vocês não fazem mais racismo, não tem mais esses anúncios tão preconceituosos, mas de que forma vocês estão colocando a gente nos anúncios de hoje em dia como coadjuvante, como segundo plano, sabe? Eu acho que tá impregnado nessas questões, assim. Certo. Então, assim, Janderson, eu quero te agradecer muito pela tua participação com a gente hoje. Dizer que eu fico muito feliz em te ver, mesmo sendo um acadêmico de publicidade e propaganda, em reconhecer, né, os erros que a publicidade e propaganda teve até hoje, porque a gente tem essa tendência muito bairrista de querer, não, o que eu faço é maravilhoso e não tem erros e é perfeito. Que bom que a gente tem acadêmicos de publicidade e propaganda hoje, negros, e com esse pensamento de sim, a gente teve um passado que não foi tão legal, mas a gente está aqui para mudar isso, né? Porque reconhecer as coisas e querer melhorar é coisa de preto. Sim.
100%. Acho incrível, muito legal a gente poder falar sobre isso e mudar esse mercado porque a gente tá junto, de verdade, assim. Valeu mesmo. Muito obrigada. O projeto é lindo.